de 15 pessoas que falam 7 línguas diferentes, tá? Então, a gente busca ajudar imigrantes que buscam começar uma vida profissional aqui no Canadá. E hoje, então, a gente vai conversar com a Michelle, que tem uma carreira de orientar empreendedores e pessoas que querem começar a empreender do zero, tanto no Brasil quanto no Canadá. Aqui são alguns dos nossos serviços, então o nosso objetivo é explicar como que a gente pode ajudar os clientes a imigrar. Então, alguns dos caminhos possíveis é pelo meio da educação, né? Você pode vir para o Canadá para fazer um mestrado, para fazer um college, e aí, enquanto você estuda, você pode trabalhar, né? O objetivo também, existe possibilidades de você ir para residência permanente direta, que é um caminho que depende aí de alguns requisitos, como idade, experiência profissional, conhecimento de inglês. A gente também vai falar um pouquinho do LMA, que é quando você tem uma proposta de trabalho e esse empregador está concordando em apoiar você nessa aplicação pelo trabalho. A gente tem programas de províncias, né? Então, o Canadá tem várias províncias e elas têm autonomia entre si e elas concorrem para captar imigrantes. Então, elas têm diferentes requisitos para fazer esse convite, essa captação. A gente também tem a questão do intra-company, que é quando o empregado trabalha numa empresa fora do Canadá e vem para o Canadá. A gente faz todo o suporte junto com os recursos humanos da empresa, que precisa transferir esse funcionário e, às vezes, ele precisa atuar nos 2 países de uma maneira simultânea. A gente faz uma orientação com relação ao Express Entry, que é um programa que acolhe todos os tipos de aplicação, mas tem alguns requisitos ligados ao nível de inglês, experiência profissional, que garantem diferentes respostas, né, quanto ao prazo para você receber o convite. Startup Visa, que não é o que a gente vai falar hoje, mas tem a ver com o que a gente vai falar hoje, porque o empreender pode trazer vários caminhos imigratórios, e a gente vai explicar como empreender e como isso pode ajudar na imigração ou não. A questão do apoio familiar, né, quando o patrocínio familiar, que é quando você já está no Canadá e quer trazer alguém, e como isso pode ser feito. E a gente tem também o humanitário e compaixão aplicação, que é quando as pessoas têm algumas situações de vulnerabilidade que a gente pode fazer uma fundamentação para garantir o pedido e há uma possibilidade dele ser acolhido pelo governo do Canadá, tá? Então, isso é um pouquinho do que a gente vai falar hoje e para entender que essa decisão requer bastante planejamento do ponto de vista empresarial, se for o caso de você querer empreender, querer organizar um business, tá? Pode seguir. E aí, então, aqui estão os nossos contatos, a gente está disponível no nosso website, a gente tem um website para fazer agendamentos das nossas consultas, a gente também tem o Facebook, o LinkedIn, o Instagram e o nosso canal no YouTube, tá? Então, nosso objetivo é oferecer informação de qualidade para ajudar a quem está imigrando a tomar as melhores decisões. Então, vamos lá? Hoje é com a Michelle. Michelle, fica à vontade. Estamos aqui para ajudar brasileiros como nós, que vieram com muitos sonhos na bagagem e com uma vontade enorme de fazer o Canadá virar a nossa casa. Obrigada, Dani. Bom dia para todo mundo. Good morning, Reza. Thank you for having me here. Para mim é um prazer estar podendo colaborar com a comunidade brasileira e eu espero que o que eu traga aqui hoje possa despertar nas pessoas, né, algumas ideias, alguns insights de como que ela pode, de fato, ter sucesso como nessa caminhada, né, através do empreendedorismo e alcançar os objetivos
que ela busca de imigrar, né, para quem ainda está buscando aí esse objetivo. Rapidamente eu vou falar um pouquinho da minha trajetória, né, eu estou aqui no Canadá desde junho de 2018, então tem 2 anos e meio. Aqui embaixo está um pouquinho da minha família, então eu tenho uma pequenininha de 7 anos, e eu vim para cá, na verdade, através de, eu tenho work permit aqui, mas através do meu marido, que ele foi transferido de uma empresa do Brasil para cá. Então a nossa realidade, eu falo que eu me considero muito abençoada, porque ela é uma realidade diferente da grande maioria das pessoas, né, que estão aqui esperando pelo processo de imigração. Mas para mim foi uma trajetória diferente até, também pessoalmente, porque eu empreendia no Brasil já desde 2014. Eu tive uma empresa na área de alimentação no Brasil que eu vendi quando eu vim aqui para o Canadá em 2018, e eu não me via trabalhando aqui, né? Eu gostaria, quando a gente decidiu fazer a mudança, a minha intenção era continuar empreendendo, independente do lugar aonde eu fosse, né? E esse foi um grande medo meu da mudança de país, que era, cara, eu empreendo aqui no Brasil, como é que eu posso fazer o que eu faço no Canadá? Como é que eu posso desenvolver o meu negócio no Canadá, não é, para pessoas que estão lá, porque não fazia o menor sentido continuar só trabalhando com o pessoal que estivesse no Brasil. E aí eu fui construindo, então, esse caminho desde então. Na verdade, não começou em 2018, quando eu cheguei aqui. Então, essa questão do preparo para quem está no Brasil, pensando em vir para cá, e para quem está aqui pensando em empreender, né? Entenda, a gente vai falar muito sobre preparo hoje, sobre se planejar, sobre se programar para essa transição, para essa mudança, tá? Na verdade, tudo isso começou lá em 2014, quando eu iniciei como facilitadora do seminário Empretec, que é um seminário da ONU, que no Brasil é desenvolvido pelo Sebrae. Já são mais de 25 anos que o Sebrae no Brasil ele desenvolve esse programa, e eu sou facilitadora, né? Tenho a honra de ser facilitadora no estado de São Paulo desde o ano de 2014. Então, já foram mais de 65 turmas que eu pude acompanhar, né, e ajudar a conduzir os empreendedores nesse caminho aí de quem quer melhorar como empreendedor. Quando eu cheguei aqui, o pessoal falava: Michele, mas como é que vai ser essa mudança para você? Aqui você já tem toda uma carreira construída, né? Você já está com o teu negócio se estabelecendo, e agora você vai mudar de país? Como é que vai ser, né? E eu falava: gente, não se preocupa, vocês me conhecem, vocês sabem que eu vou chegar lá e no primeiro mês eu já vou estar fazendo contato com um monte de gente. E foi o que fez, né? Foi o que aconteceu. Eu cheguei aqui em 2018, no final, cheguei no meio do mês de junho. Quando foi no começo de julho, eu participei da primeiro encontro do Networking para brasileiros, na reunião de networking. E a partir dali eu comecei a me conectar com várias pessoas, né? Então eu já fiz palestra para o CONCID aqui, o Conselho de Cidadania Brasileira de Ontário. Já fiz 2 palestras com eles. Já participei do podcast do pessoal do Networking para Brasileiros. Já dei palestra para a FCBB. Estou aqui hoje em parceria com a Ingrid, né? E agradecer o convite da Ingrid para estar aqui colaborando com vocês. Por que eu trouxe isso, tá, para vocês? Porque esse é um ponto-chave que fez com que o meu negócio, que eu conseguisse desenvolver o meu negócio estando aqui. Então, antes da gente começar a falar de qualquer coisa, eu sempre gosto de frisar 2 pontos essenciais para quem está pretendendo empreender. E eu digo para mim, Dani, assim, empreender não tem a ver só com abrir negócio, tá? Nossa vida é um empreendimento. Então, quer a pessoa esteja pensando em abrir um negócio, quer a pessoa esteja pensando em desenvolver uma carreira profissional, isso também é empreender. E para isso existem 2 pilares fundamentais que a pessoa tem que ter em mente. Você precisa se planejar para isso, você precisa ter clareza do que você vai fazer, e você precisa saber com quem você pode contar. Você precisa ter uma rede de networking, você precisa construir essa rede de networking, porque é através dela que você também vai crescer na sua carreira, no seu negócio, tá? Então, isso eu vejo, né? Eu venho visto os outros webinars que a Ingrid fez com a Laura, com o próprio Peter, com a Gabi também, né? A Gabriela Bergamo, e todos, se vocês vêm acompanhando todas as outras apresentações, talvez vocês tenham percebido o quanto se fala a respeito do planejamento e do networking. E não é por acaso, tá, gente? Esses são 2 pilares chaves mesmo para quem pretende empreender num negócio ou na própria vida, na própria carreira, tá? Bom,
Eu trouxe aqui algumas informações para a gente contextualizar um pouquinho do que é, por que Canadá, né? Por que você deve escolher o Canadá como espaço para você empreender, tá? O Canadá, ele tem uma economia dentro dos países do G20, né? É o país que foi considerado o melhor país para você fazer negócio, ou seja, a gente tem uma economia muito forte, né, em termos de crescimento. As taxas de imposto, custos comerciais, o país ele é considerado mais competitivo em termos de taxas entre os países que fazem parte do G7, né? É referência e excelência em pesquisa e inovação. Então, tem uma estrutura propícia para isso, né? De pesquisa, inovação, desenvolvimento de novos produtos, tá? Talentos científicos. Então, a gente tem muito esses incentivos para a inovação. E, como qualidade de vida, ele foi considerado pelo quinto ano consecutivo como o primeiro país a prover aí uma boa qualidade de vida para as pessoas, especialmente em termos de política e de qualidade de vida, especialmente serviços de saúde, tá? Aqui, gente, a minha intenção não é dar nenhuma visão particular, tá, da situação. É só, eu estou trazendo alguns dados de pesquisa que foram colocadas aí entre os rankings de melhores países para você viver, para você fazer negócios, tá? Então, não é uma opinião pessoal. Outra coisa, o Canadá ele é o país mais empreendedor entre os países que fazem parte do G7, tem a maior taxa de empreendedorismo feminino, e aí vão pegando esses dados porque vocês vão entender por fazendo algumas conexões com o cenário empreendedor e o que leva a gente a empreender aqui, tá? Esse outro dado, ele é importante e chama atenção para o que vai vir um pouquinho mais adiante. Ele é, dentre os países do grupo do G7, ele é o país com a maior taxa de empreendedorismo por necessidade, tá? Qual que é a diferença? A gente tem pessoas que empreendem por oportunidade, para enxergar uma oportunidade do mercado, ela vai, traça o planejamento e abre um negócio, e tem pessoas que empreendem por necessidade. Por falta de opção, eu preciso empreender. E no caso do Canadá, ele é o país que tem a maior taxa de empreendedorismo por necessidade aqui no G7, tá? E ele é, na lista dos melhores países para se fazer negócio, ele figura aí na pesquisa da Forbes de 2019 como o país que está lá no ranking de número 6. Então, ou seja, existe aí um ambiente propício para isso, tá? Em termos de negócios, são mais de 1.300.000 empresas abertas, isso em 2020, tá? Desse total, a gente tem o seguinte, 15% figura como self-employed, em 2018 isso, tá? Se a gente pegar desse total, a gente tem 38% que é empreendedorismo, mulheres empreendedoras, né, self-employed, ou seja, abrem um negócio, são basicamente como se fosse o autônomo no Brasil, tá? E 99,8% são micro e pequenas empresas, tá? E as empresas, essas micro e pequenas empresas são responsáveis por empregar praticamente 70% de toda a força de trabalho do Canadá. Aqui, micro e pequena empresa configura com empresas que tenham de 1 até 499 funcionários, tá? Outro dado que é muito interessante para a gente prestar atenção, e aí isso é muito legal para quem está pretendendo imigrar, que o número de empreendedores aqui no Canadá, ele é maior entre as pessoas que são imigrantes, ou seja, quem faz a economia de fato acontecer no país são os imigrantes que resolvem empreender, especialmente em empresas nascentes, tá? Ou seja, novas empresas. A taxa de empreendedorismo através de imigrantes que resolvem abrir os seus negócios, ela é maior, ou seja, a gente tem aí uma galera que chega com vontade de empreender, tá? São mais inovadores, são considerados mais inovadores e também trabalham mais, a taxa de exportação é maior do que dos próprios canadenses aqui, tá? Isso aqui, esse ponto, gente, ele chama atenção, porque vocês vão pensar o seguinte, nossa, então os imigrantes são muito bons para empreender? Vamos linkar essa informação com aquela informação que eu trouxe para vocês do empreendedorismo por necessidade, tá? A pessoa, ela chega aqui, e é a realidade de grande maioria das pessoas, ela chega aqui e ela não consegue, muitas vezes, uma colocação no mercado de trabalho. Ou ela não consegue se colocar, ela chega com a ilusão de que ela vai conseguir trabalhar na mesma
área que a dela, que ela tinha no Brasil, e não é uma verdade, né? A gente sabe que isso é a realidade da minoria das pessoas, de conseguir chegar e se colocar exatamente no na mesma área que trabalhava. E muitas vezes ela vem e não consegue, de fato, não tem autorização, às vezes, para trabalhar, não é? É uma das coisas que a gente estava discutindo um pouquinho antes, eu e a Dani. E aí ela encontra, mas espera aí, as contas estão chegando, eu preciso pagar a conta, eu preciso sobreviver, eu preciso comer, eu preciso me virar, né? E aí ela encontra no empreendedorismo uma forma dela ter o próprio salário. A maior parte das pessoas, tá? Praticamente metade das pessoas que são self-employed, ou seja, que são autônomos aí, elas têm um outro trabalho. Então, elas empreendem como complementariedade de renda ou como renda, uma das rendas principais da família, tá? O que a gente vê muito e por que a gente tem uma alta taxa também de empreendedorismo feminino? Porque tem muita gente que acaba vindo, por exemplo, o meu caso, que vem acompanhando o marido que veio para, de repente, estudar para conseguir depois imigrar através do processo de educação, né, o processo através da educação, e ela vem e ela não consegue se recolocar, ou a carreira profissional dela, ela não consegue encontrar o espaço para ela. E aí, então, ela resolve empreender para trazer a renda complementar para a família. Então, esse dado, tá, de linkar, e vamos entender também por quê? Por que o imigrante ele acaba, né, sendo grande parte da força empreendedora daqui? E especialmente a gente tem aí um grupo de brasileiros grandes que resolvem começar a empreender. A gente não tem dado efetivo, tá? Existem várias iniciativas de conseguir mapear quem são esses brasileiros que empreendem. A gente teve, o ano passado, um pesquisador brasileiro fazendo toda uma pesquisa tentando mapear, mas a gente não tem dados concretos de quantos brasileiros empreendem aqui hoje. Mas a gente vê, né, pelo menos pelos contatos que eu tenho, a gente vê muita gente nessa luta e nessa jornada para empreender. E por quê? Porque a gente vai ver lá na frente que empreender tem a ver com você identificar oportunidades e que você tem a ver com você olhar a crise sob uma perspectiva de oportunidade. A gente sai de um país e a gente tem que se virar, não é? Então, como é que eu me viro? Como é que eu transformo um problema numa oportunidade? Que é o que muita gente acaba fazendo quando resolve empreender, tá? Existem aqui nós não vamos, né, não é nosso foco falar um pouco hoje sobre isso, mas a estrutura de negócios que a gente tem aqui, basicamente se resume em 3 tipos de empresa. Você tem o solo proprietorship, ou seja, a pessoa que resolve abrir um negócio sozinha, não é? Ela é a empresa. O partnership, que é você abrir a empresa com mais uma pessoa, por exemplo, né? Uma ou mais pessoas além de você. E os corporations. Qual que é a diferença do corporation para os demais? É a questão legal, ou seja, o solo proprietorship e o partnership, você e a empresa são uma única pessoa. Então, você responde legalmente com os seus bens pessoais, tá? No corporation, não. Você tem, são entidades, vamos dizer assim, diferentes. A empresa é uma coisa e você é outra coisa, né? São coisas distintas. Então, essa questão do limite legal, ele não se estende para a pessoa física, fica só na pessoa jurídica, tá? E em relação à parte burocrática, tá? Para você abrir uma empresa aqui no Canadá, leva em média, tá? Isso vai depender muito, tá, gente, de segmentos que você resolva empreender, mas em média a gente leva 1 dia e meio para conseguir estar com a tua empresa aberta, com o teu registro aberto. Ou seja, em termos de burocracia, é muito menor do que o que a gente está acostumado no Brasil, que está aí mais ou menos, leva em torno de 87 dias a média de tempo para você conseguir estar com a tua empresa aberta. Aqui não tem contrato social, então assim, você inclusive não precisa, se você não quiser, você não precisa registrar o teu business number, tá? Se você for faturar menos de 30 mil por ano, você não precisa nem ter isso. Mas o que é fundamental você ter em mente? E por que isso é importante? Você começar a declarar os seus rendimentos, porque isso vai impactar em várias outras coisas que você vai ter lá na frente, tá? O fato de você estar empreendendo de maneira informal, vamos dizer assim,
isso prejudica várias outras coisas depois lá na frente, tá? Para quem esse ano, por exemplo, sofreu com o Covid, né, os impactos do Covid, e estava empreendendo, se você não declarou renda o ano passado, você não conseguiu nem se aplicar para os programas de suporte que o governo estava oferecendo. Então, existe aí, né, você tem que pesar o que você está perdendo por não se regulamentar como empreendedor aqui, né? Não ter o seu negócio declarado o teu rendimento aqui, tá? Então, esses são alguns pontos para você botar atenção aí. Em relação à questão legal, né? Você vai no próprio site do governo do Canadá e você vai ter lá o espaço para você registrar o seu negócio. Eu, por exemplo, registrei, hoje eu tenho uma licença para poder ter o meu negócio aqui, né? Um business number, e eu fui no site do governo do Canadá e eu mesma abri a minha empresa na hora, né? Paguei uma taxa ali acho que se eu não me engano foi cerca menos de $100, tá? Não vou me lembrar o valor exato, mas eu abri essa empresa no começo do ano passado, no começo desse ano, e não precisei ir a lugar nenhum, tá? Então, não é difícil, gente, assim, ó, e vale muito a pena que você trabalhe essa regularização, tá? Aqui, vamos trazer um pouquinho o contexto dos impactos do Covid para o pessoal, né? Só para entender o que a gente vai falar sobre como é que você pode ter sucesso na sua jornada de empreender, tá? De fato, o Covid impactou tanto, né, todos os países, não há dúvida quanto a isso, tá? Aqui, estimava-se, essa matéria de julho, tá? A gente estava basicamente no auge também da primeira onda da pandemia, né? Estimava-se que cerca de 1 em cada 7 negócios corriam o risco de fechar as portas aqui no Canadá, tá? Se a gente for olhar no Brasil a gente teve 500, né, mais de 522 mil empresas que fecharam os seus negócios, isso no começo da pandemia, ali também, lá para junho, tá? Junho, julho, essa informação, tá? Dados do IBGE. Se a gente pegar o ano passado, o Brasil fechou mais empresas do que abriu, pelo 4º ano consecutivo, tá? Mas eu quero, esses dados, eles têm um porquê deles estarem aqui, tá? Aí a gente vai olhar esse ano, tá? O Brasil, ele abriu mais empresas esse ano do que fechou. No Canadá, a gente teve menos empresas abrindo esse ano e mais empresas fechando. Ou seja, isso é de fato impacto, sim, do que aconteceu, né? Da pandemia, tá? Mas vamos olhar um pouquinho, tirando, né, essa questão da pandemia. Vamos entender que a pandemia, a gente fala o seguinte, não foi a pandemia que fechou o negócio, muito provavelmente foi a falta antes de planejamento do empreendedor, que não se prepara, né, não prepara o teu caixa, não prepara o teu cliente, não prepara as estratégias para poder agir rápido para mudar. Por quê? A pandemia pegou muita gente despreparada. Existiram negócios que de fato sofreram mais, como também existiram negócios que sofreram menos e negócios que sequer sofreram tanto o impacto da pandemia, porque se reinventaram num tempo muito rápido. E a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente, tá? Em termos de taxa de sobrevivência de negócio, a gente vai ver o seguinte: aqui no Canadá, a média, tá, de empresas da taxa de sobrevivência após 5 anos, né, a partir de 5 anos, é de 61,3%, se a gente for pegar a pequena empresa, que é a realidade que a gente está falando, que é o micro ali empresário. No caso aqui, é de pessoas que tenham de 1 até 4 empregados, tá? Quanto maior o tamanho da empresa, maior é a taxa de sobrevivência dela no longo prazo. Se a gente for lá trabalhar com essa faixa mais vermelha aqui, ó, empresas que são maiores, a taxa de sobrevivência é maior também, tá? Então, ela chega aí a 74,3% de empresas que sobrevivem após 5 anos. Já os menores, a taxa é de 61,3%. Mas no Brasil, a realidade ela também é um pouco mais chocante, tá? No Brasil, as empresas que sobrevivem mais de 5 anos, se a gente for pegar aqui, ó, de 1 a 9, a gente tem uma 56,8, então ela é menor, mas a média geral é que choca mais, que é a que não tem empregado nenhum, ó. Só 33% sobrevive. Ou seja, a maior parte das empresas fica para trás, tá? E por que que isso acontece? Justamente por 3 pontos principais. A pessoa não planeja o negócio, então ela abre em meio a uma necessidade, ela observa uma necessidade e ela simplesmente age, né, sem fazer um planejamento prévio.
ela não trabalha o planejamento estratégico, o gerenciamento estratégico do negócio dela. A maior parte das pessoas, e eu atendo hoje brasileiros que empreendem aqui no Canadá, que já estão aqui empreendendo há mais de 3 anos, mas também tem pessoas que estão começando a empreender esse ano, né? Tem grande parte das pessoas que eu estou atendendo hoje, elas começaram a empreender esse ano. E qual que é o grande ponto? Quando a gente fala de gestão estratégica da empresa, a maior parte dessas pessoas que são self-employed, ou seja, que são a empresa, elas não se enxergam como empresa, né? Que é o que acontece. A maior parte das pessoas abre negócios para ter o autoemprego, não é? Para gerar a própria renda e acaba fazendo disso, né, o seu próprio salário. Então, já que eu não consigo salário de um outro negócio, eu vou abrir meu próprio negócio e eu mesma me pago o salário. Só que não trabalha isso com um olhar estratégico para o negócio, tá? Essa é a grande diferença. Você não trabalha sua visão de curto, médio e longo prazo. Você trabalha conforme a demanda e não se programa para isso. E a terceira maior razão aí de fechamento das empresas é o comportamento da pessoa que empreende. Eu sempre falo que, assim, quando o empreendedor, e o que a gente vai ver aqui agora, quando a gente fala assim, mas como que é empreender no Canadá? O empreendedor é a mesma pessoa. Você tem que analisar o cenário que é diferente, você tem que analisar a cultura que é diferente, você tem que avaliar o mercado que é diferente, as necessidades são outras, né? Os comportamentos de consumo são outros, mas em termos de empreendedorismo, é a mesma, a pessoinha que empreende, né, que está por trás do negócio é que faz a diferença, tá? No Brasil, olha que interessante, né? Em pleno auge da pandemia, a gente teve um número de empresas abertas, cerca de 210 mil empresas abriram no auge da pandemia. O que isso significa, gente? Tá? Significa o seguinte, que ambientes onde tem crise, né, quando a gente fala isso, né, no momento de crise a gente tem muita oportunidade, tá? Para quem sabe identificar, para quem sabe trabalhar planejamento e para quem sabe identificar as necessidades do mercado, tá? A gente teve o seguinte, pequenos negócios, isso em abril desse ano, tá? Que conseguiram se adaptar rápido no Brasil, ampliaram o faturamento em 47% durante a crise. O que essas pessoas têm será de diferente? Né? O que faz com que elas tenham? É a mesma coisa que essas empresas aqui, ó, que têm em comum. Então, se a gente for olhar a história do jogo Monopoly, que é um dos jogos mais, né, famosos aí de toda a história desde a década de 80, o Airbnb, a Nutella, a Localiza, o Uber e o Nescafé, tá? O que elas têm em comum? São empresas que nasceram em meio a cenários de crise, tá? E hoje tem o sucesso que tem o resultado que tem, tá? Por quê? Porque é o que todo mundo fala, né? O que a gente ouve muito e às vezes a gente fala assim: ah, mas será que isso é verdade? Crise sim é sinônimo de oportunidade, tá? Então, por que a gente fala, né, que as pessoas que vêm para cá e migram e que começam a empreender, por que elas têm essa taxa maior de sucesso, às vezes, até do que os próprios canadenses? Porque a gente se vê no momento de crise, não é? É crise do tipo assim, ó, cara, quem é que... Eu falava, né, falava para o meu marido quando a gente mudou para cá, quem é que eu vou ser lá, Jesus amado, não é? Tem essa questão da crise de identidade, né? Quem que eu vou ser num país que não é o meu, numa língua que não é a minha, num ambiente que eu não conheço a cultura, quem é que eu vou ser? Então tem essa crise da identidade, da gente estar saindo do nosso ambiente e vindo para um lugar totalmente diferente. Tem a crise de saber, cara, como é que eu sobrevivo se eu não tiver um emprego? Como é que eu vou sobreviver? Como é que eu vou ganhar dinheiro? Tem uma série de crises que a gente vive internas, não é? Para além da crise, falando agora de uma forma mais geral, mas para além da crise do ambiente, tem as nossas próprias crises. Só que se eu escolho olhar para o problema, eu fico preso nele e não saio. Eu preciso olhar para, beleza, eu tenho isso tudo acontecendo. O que eu posso fazer com isso? Né? Que habilidades eu tenho, que recursos eu tenho, o que eu posso fazer com tudo isso? E transformar isso numa ideia de negócio. Eu primeiro preciso entender o seguinte, eu preciso entender como que eu posso usar todos esses recursos a meu favor. Tá? E aí a gente vai falar o seguinte, a gente vai entender o seguinte, o que diferencia os empreendedores que têm sucesso de empreendedores que não têm?
não é? Por que que algumas pessoas em meio à crise tiveram negócios faturando mais de 40%? Eu falo que o meu negócio, especialmente esse ano, tá? Em termos de número de clientes, esse ano eu tive 10 vezes mais clientes brasileiros que empreendem aqui do que eu tinha no ano passado, não é? Por quê? Porque a gente entende o que está acontecendo, então o que diferencia é o comportamento da pessoa que está atrás do negócio. Eu tive pessoas que começaram a empreender esse ano, em meio a um cenário de crise. Por quê? Que algumas pessoas dão certo em cenários adversos, enquanto outras acabam fracassando os seus negócios, né? E aí a gente vai falar de 10 pontos chaves aqui para vocês porem atenção, que é aquilo que eu falo, independente do lugar aonde você esteja no mundo, se você vai empreender aqui no Canadá, se você está empreendendo no Brasil, existem características que são inerentes ao empreendedor, inerentes que eu quero dizer não é que nascem com ele, tá? Mas são características que fazem parte da pessoa que tem sucesso como empreendedor. E essas características, elas foram mapeadas também lá num cenário pós-Segunda Guerra Mundial, ou seja, o pesquisador que levantou essas características, é um pesquisador que, né, já faleceu, mas foi David McClelland, que ele mapeou o que acontecia naquele cenário adverso, por que alguns negócios estavam dando certo e alguns negócios não davam certo. E aí ele identificou que o ponto-chave era a pessoa que empreendia. Né? Não estava no cenário, não estava no mercado, não estava na falta ou não de suporte financeiro, tá? Do governo ou do contexto político-econômico, tá? Estava na pessoa que empreendia. E aí eu vou falar, né, vou compartilhar com vocês essas características principais, tá? A primeira delas é estabelecer metas. Primeiro ponto de tudo é, se você não tem metas para o seu negócio, e esse é o grande ponto, muitas vezes a pessoa ela vai trabalhando sem estabelecer os objetivos dela, e aí ela não, o negócio dela é onde ele começa a não ter essa perenidade. A pessoa, ela começa só a trabalhar para gerar o próprio salário dela, na informalidade, e ela não estabelece os objetivos para ela. Isso é o principal ponto que diferencia as pessoas que conseguem alcançar resultado na vida das pessoas que não têm resultado. Então, que objetivos que você pode colocar? Quando você decide abrir um negócio, quais os objetivos que você vai traçar? Qual é o prazo que você vai se dar para isso, tá? Isso é um ponto primordial para você que pretende empreender na tua vida ou num novo negócio, que você estabeleça objetivos não só para sobreviver, não é só para pagar a conta que o negócio existe, mas para você conseguir ter perenidade, ou seja, longevidade com o teu negócio. E qual que é a grande vantagem disso? O país, ele precisa de pessoas que gerem. Quando a gente fala, né, o país, ele é um país que recebe muito bem os empreendedores, que tem esse olhar cuidadoso, por isso é um país, um dos melhores países para você fazer negócio. Mas por quê? Vamos entender? Porque vamos entender que a força que move muito desse país é a força do imigrante, não é? E aí, por que isso é importante? Porque eles querem pessoas que estejam dispostas a vir aqui e fazer a economia girar. Como que você faz a economia girar? Pagando imposto, não é? E empregando pessoas. Então, se hoje você tem um negócio só para sobreviver, tá? E você está trabalhando na informalidade, você não está pagando imposto, você não está gerando emprego provavelmente para ninguém. Não é? Então, você vai ter mais dificuldade de se estabelecer como empreendedor ou estabelecer a sua vida num país que não é o seu, tá? Então, a primeira coisa de tudo é, não estabelece metas só para sobreviver. Estabeleça metas de crescimento para a tua carreira empreendedora, para a tua vida, tá? O segundo ponto, que é né, aquela questão que diferencia também os empreendedores, é você saber buscar oportunidades e tomar iniciativa para concretizar ela como negócio real, negócio de fato, tá? Então, o que acontece? Nesse ambiente que a gente está vivendo, as pessoas que conseguiram perceber quais são as necessidades. Então, quando você vem para cá e você fala, cara, eu não estou conseguindo me colocar, eu vou resolver abrir um negócio. Vou abrir um negócio de cozinha. Eu vou abrir um negócio, vou abrir um salão de cabeleireiro, vou fazer unha, vou abrir, vou virar consultora, eu vou virar coach, eu vou virar, enfim. A questão principal é, muitas vezes a pessoa faz um caminho
que não é um caminho que vai, e aqui é onde está a diferença entre empreender por necessidade e por oportunidade, tá? É um caminho que ele pode resolver no curto prazo, mas no longo prazo talvez ele não traga o resultado que você queira, que é você empreender sem observar o que o mercado precisa. E nesse momento, por que teve pessoas que conseguiram dar saltos com seus negócios? Porque souberam ler quais eram as necessidades que, que as pessoas precisavam. Então, você quer empreender e não sabe por onde começar? Começa perguntando para as pessoas o que elas precisam e o que elas não têm. Né? Começa a perguntar, de repente, o que elas sentem falta ou quais são os problemas que elas têm para que você possa identificar se você pode resolver o problema dela ou não. Todo negócio, ele só existe de fato e ele se sustenta porque ele existe para resolver um problema ou atender uma necessidade. Não existe negócio que tenha longevidade sem isso, tá? Ah, mas qual que é, por exemplo, que necessidade uma pessoa que vende brigadeiro, que necessidade ela está atendendo, né? Ela não vende brigadeiro. Ela vende, na verdade, ela entrega, na verdade, uma memória afetiva para quem está fora do país. A pessoa que vende pão de queijo, ela não vende o pão de queijo, né? Ela entrega a experiência da memória afetiva que a gente tem por estar longe de casa. Então, entende que o que você vende não é o produto em si, né? Não entenda, não queira vender produto. Entenda o que você entrega enquanto valor para as pessoas com quem você quer fazer negócio, tá? E para você entender que valor essa pessoa busca, você precisa saber o que é a necessidade e o problema dela. Então, os empreendedores que conseguem ter negócios perenes, negócios que têm essa longevidade, são as pessoas que empreendem sabendo atender às necessidades e problemas que existem aí, que existem brechas no mercado para ela atender. Michele, mas já existem várias pessoas fazendo o que eu quero fazer, já existem várias pessoas fazendo, trabalhando com comida, já existem várias pessoas trabalhando com o setor de beleza, aí é onde você entra com o teu processo de diferenciação. Como é que eu faço diferente? Como é que eu inovo, né? Aquilo que a gente falou. O próprio país ele tem esse ambiente, esse incentivo para a inovação, né? A questão do planejamento, né? De você não só planejar antes de começar o seu negócio, mas ir monitorando constantemente o resultado, né? Isso é ponto central para qualquer coisa, para que você planeje os mínimos passos necessários para que você consiga começar ou continuar a tua caminhada como empreendedor sem ser pego de surpresa, tá? Que você consiga saber o caminho que você está seguindo e você consiga redirecionar esse caminho o quanto antes, se você for pego aí no meio de uma pandemia, como a gente viu acontecendo, tá? Depois, isso daqui é fundamental, inclusive eu estava assistindo o webinar outro dia do Peter, que ele estava falando a respeito da busca de informações, né? O quanto que é fundamental você ter informações a respeito do seu cliente. Então, cara, vai pesquisar informação, vai saber o que as pessoas precisam, vai saber qual é a opinião delas. Outro dia eu estava perguntando, estava fazendo um atendimento e perguntei para a pessoa, né? Tá, a pessoa, ela fez negócio contigo, ela comprou de você, mas você procurou saber da onde que ela veio, da onde que ela te conheceu? Não, não sei. Ou seja, não, pergunta, pelo amor de Deus, porque se você tem essa informação, é uma informação riquíssima para você poder saber como que você pode atingir mais pessoas. E outra coisa, como é que eu faço para empreender num país que não é o meu? Vai buscar informação. Não é? Vai buscar o apoio da Ingrid, vai saber quais são as opções que ela tem para poder seguir esse caminho, vai buscar informação no site do governo, vai buscar informação a respeito de quais são as linhas de financiamento que você pode ter. Até para isso você precisa buscar a sua legalização. Né, buscar abrir o teu negócio e sair da informalidade. Porque se você quiser buscar algum suporte, se você não tiver formalizado, legalizado, recolhendo imposto, né, declarando a renda que você está recebendo, você não vai conseguir isso. E existe, gente, assim, aqui existem, assim, eu estava vendo ontem, são mais de 500 linhas. Eu fiz uma palestra esses tempos atrás e fui fazer essa pesquisa, tá? São mais de 500 linhas de suporte que o governo traz para o pequeno empreendedor, tá? Mas a questão é, qual é aquele que vai ser útil para você? E se você não tiver um planejamento, eles não vão nem conversar com você, não é? Se você não tiver um plano de negócios,
mínimo que declare o porquê que você quer abrir o negócio, quem é você, o que você está pretendendo, né? Qual é a tua perspectiva de crescimento para o teu negócio, você não vai conseguir achar nenhum suporte, você não vai conseguir que ninguém te traga, né? Que ninguém apoie a tua ideia, tá? Então, busca informação. E a informação não é só fazer curso e não aplicar, é buscar informação que seja útil para o teu negócio, que faça sentido para o teu negócio crescer, né? Calcular risco, correr risco calculado, ou seja, para que serve o planejamento e para que serve a busca de informação? Para que você consiga agir de maneira calculada. Né? Outro dia, teve uma cliente minha que ela falou assim, eu vou começar a trazer produtos do Brasil para eu poder vender aqui. Aí eu falei para a criatura, vamos lá. Você já pesquisou o mercado para saber? Porque ela fala assim, eu adoro esse tipo de produto, eu quero muito trazer para vender aqui, as pessoas vão adorar. Eu falei assim, tá, mas você já foi pesquisar com as pessoas? Não me traga nada antes de pesquisar com as pessoas, pelo amor de Deus. Ou seja, ela não estava calculando o risco de trazer isso. Ela ia trazer e ia ficar com o troço todo parado, o estoque todo parado, se ela não tivesse esse cuidado de fazer a pesquisa com o mercado dela, né? Então, o empreendedor, ele é o tipo, né, uma das principais características do empreendedor também é essa disposição de correr risco, mas é diferente de ser impulsivo, né? Você tem que calcular, você tem que monitorar. Espera aí, qual é a consequência? Se eu agir dessa maneira, se eu fizer a importação desses produtos, qual que é a consequência disso, né? Como é que eu tenho o que eu posso, o que eu estou correndo risco de perder? E quanto eu estou disposto a perder se isso não der certo? Porque nem todo negócio, não é porque você planejou que é 100% de chance que vai dar tudo certo, sabe? Queria eu que fosse assim, né? Você planejou e falar, que lindo, vai sair tudo conforme planejado. Não é bem assim. Mas você tem que saber exatamente que o planejamento, ele te ajuda a minimizar o risco de dar errado, tá? A exigência de eficiência, de qualidade e eficiência, né? Como é que eu me diferencio no mercado, né? Como é que eu faço para ser diferente e ser notada? A gente tem várias pessoas que acabam indo para o mercado, por exemplo, de consultoria de real estate aqui, né? Que vão trabalhar como real estate ou como corretores de seguro, tá? E aí a gente vê que esse é um caminho que muita gente pega, tá? Mas como que eu faço para ser a melhor naquilo que eu vou fazer? Né? Como é que eu faço para entregar a diferenciação? Como é que eu faço para conseguir fazer melhor, mais rápido e mais barato, sem impactar aí nessa questão da qualidade para o meu cliente, tá? Outro ponto, a persistência. Vamos combinar que esse daqui é o que a gente mais tem, né? É o que a gente mais vê o pessoal que resolve mudar de país, essa questão dessa determinação de querer fazer dar certo. E tem gente que não se habitua aqui e que pega as coisas e vai embora de novo. Inclusive gente que já tem residência permanente, não é? Que já conseguiu conquistar a residência permanente, não consegue se adaptar por uma série de fatores. Né? Se você não tem esse objetivo relevante para você, que é o que a gente falou lá da primeira característica, dificilmente você vai conseguir estar persistindo. E persistir é diferente de você ser teimoso, né? Persistir é você falar o seguinte, cara, não tá, eu sei aonde eu quero chegar, esse caminho não está dando certo, eu vou pegar um outro caminho até fazer dar certo, tá? Mas isso daqui é fundamental, porque se você não tem essa característica, a maior parte das pessoas elas vão parar no meio do caminho porque vai estar difícil, né? Eu lembro que no ano passado, eu estava no meio de um produto digital, no meio de um lançamento de um produto digital, e que não teve o resultado que eu esperava que tivesse por uma série de falhas estratégicas que eu cometi, né, no processo de lançamento. E aí eu fui de férias para o Brasil logo que eu terminei o lançamento e falei para o meu marido, quando eu voltar, eu talvez vá procurar emprego, né? E aí ele falou, tá bom, vai, volta, tira suas férias, volta, e aí depois a gente pensa sobre isso, né? Você pensa melhor sobre isso. E aí eu falei, cara, não é o que eu quero, eu não quero, para mim, essa questão da persistência, né? Para mim, eu tinha muita clareza de qual era o meu objetivo. E talvez eu só tinha pego um caminho errado, que não deu certo para eu chegar no meu objetivo. Mas eu não ia abrir mão dele naquele momento. Às vezes dá essa dúvida, e todo mundo tem esse momento de dúvida, né? Mas naquele momento o que eu fiz foi entender de novo por que eu tinha começado o meu negócio, aonde eu queria chegar com o meu negócio e mudar a estratégia.
né? E não desistir, e não ir procurar um trabalho, porque para mim não fazia sentido. Eu falo que se eu tiver hoje que ir trabalhar, não tem problema nenhum, até porque eu tenho permissão para isso. Mas eu quero levar o meu negócio adiante, né? Eu quero fazer com que o meu negócio chegue num estágio de empregar outras pessoas aqui no país, tá? Então, eu acho que esse ponto da persistência, ele é fundamental. Se hoje você está num caminho que está difícil de você chegar onde você quer chegar, identifica quais são outros caminhos possíveis. Se sozinha você não está conseguindo, busca pessoas que possam te ajudar. Busca assessoria de uma agência como a Ingui, por exemplo, para trabalhar para você, fazer com que você olhe as outras possibilidades que você tem, que às vezes sozinho você não está sendo capaz de olhar. Que foi exatamente o que eu fiz quando eu fui para o Brasil. Eu falei, cara, deixa eu ver, quem é que está conseguindo ter resultado na área que eu trabalho? Eu vou entender o que essa pessoa está fazendo, eu vou pedir ajuda dela. Se sozinho eu não consigo, eu vou identificar quem pode me ajudar, né? Então faça isso, não desiste, tá? Só busca qual que é o caminho que pode te ajudar. E se comprometa a fazer o caminho que você precisa, né? O que é necessário fazer, tá? Falo que empreender não é nada fácil, não é nada simples, tá? Você precisa ter a disposição para fazer acontecer e especialmente estar comprometido com o resultado que você quer para você. Senão você para de novo, você vai parar no meio do caminho. Aí as pessoas falam o seguinte, né? Ah, eu não tenho, Dani, eu não tenho condições de pagar uma consultoria para fazer toda a papelada da minha, né? Para me ajudar com a imigração. Eu não tenho dinheiro para fazer uma consultoria para melhorar o meu negócio, mas ela não está disposta, por exemplo, a deixar de comer pizza toda semana, ela não está disposta, por exemplo, a deixar de comprar aquela roupa que ela compra todo, né, todo final de mês, né? Então, você tem que se comprometer, e se comprometer muitas vezes pressupõe que você tenha que fazer alguns sacrifícios. Eu falo que, assim, estar aqui para mim hoje significa estar comprometida com o objetivo que eu busquei para minha família, mas também os sacrifícios que eu tive que deixar no Brasil, de deixar toda a minha família lá, não é? Então, se você não tem esse nível de comprometimento e não tem consciência de que pressupõe que você vai ter que deixar algumas coisas, ter alguns sacrifícios aí pela frente, para você poder ter o ganho depois no longo prazo, tá? Também vai ficar difícil de você conseguir seguir adiante aí com o teu plano de empreender. Esse aqui a gente já falou bastante, né? Vocês já, né, para quem acompanha o trabalho da Ingrid também já ouviu muito o pessoal falar a respeito da importância do networking, de você trabalhar a tua capacidade de vender as suas ideias, né, de vender os seus produtos, os seus serviços, e de você também ter uma rede de suporte que apoie você naquilo que você se propuser a fazer, tá? Isso foi, gente, assim, isso foi o ponto de mudança falando do meu negócio, especialmente, e falando do negócio das pessoas que eu oriento, o ponto-chave de mudança sempre é a questão de identificar pessoas que possam te ajudar a impulsionar o teu negócio. Pessoas que possam te ajudar a atingir os objetivos que você tem. Então, Michelle, eu tenho o objetivo de imigrar para o Canadá. Eu tenho o objetivo de conseguir a minha residência permanente. Eu tenho o meu objetivo de conseguir um visto de trabalho no Canadá. Quem pode me ajudar? E aí você vai mapeando esse caminho e chega até a pessoa que pode te ajudar e busca informação. Percebe que é uma composição dessas características que faz o resultado final acontecer, tá? E o próximo passo é o seguinte: não dá para você empreender se você não acreditar em você. Que as coisas elas ficam, né, não é simples, como eu falei, o processo ele não é difícil, não é impossível, mas ele não é simples. Mas se você não acreditar que é possível, que você tem capacidade para alcançar aquilo que você quer, você não consegue seguir adiante também, tá? Então acredita que por mais que você encontre desafios, que você tenha a capacidade de encontrar saídas para esses desafios, que você consegue encontrar os caminhos para chegar onde você quer chegar. Então, se você pega essas 10 características, independente do cenário em que você tiver, você faz a diferença. Independente se é aqui no Canadá, se é no Brasil, se é em qualquer lugar do mundo, que era uma coisa que eu falava, né? Quando eu resolvi empreender lá em 2014, eu falava isso. Gente, eu tenho comigo algo que ninguém me tira, que são as minhas características como empreendedora. Eu tenho umas mais do que outras, mas eu tenho que saber que eu sei o que eu preciso fazer se eu quiser fazer dar certo o meu negócio aonde eu for. Então, eu não tinha o receio de mudar de país, porque eu sabia que essas características elas estavam comigo. E, de novo, não é só sobre empreender num negócio.
Se você tiver essas características para a sua vida, para empreender na sua vida, se você souber o que você quer, se você planejar, se você buscar o suporte de pessoas, se você acreditar que é possível, se você fizer o teu melhor, entregar o teu melhor, se você tiver persistência, entender que no meio do obstáculo você consegue encontrar saída, tiver comprometido com isso, né? Avaliar os riscos das suas decisões, do que você for tomar como decisão, buscar o suporte das pessoas certas, tá? Não tem outro caminho senão você encontrar o caminho que você quer e ter resultado naquilo que você se propuser a fazer e a buscar, tá? Deixar aqui os meus contatos, né? Eu fico à disposição para colaborar aí com quem de repente quiser falar um pouquinho mais sobre isso. Mais uma vez, agradecer muito ao convite da Ingo e da Dani para poder compartilhar um pouquinho do que eu acredito que de fato pode fazer a diferença para você conseguir ter sucesso nessa sua jornada empreendedora. Só agradecer aí pela participação e pelo convite. Michele, muito obrigada, super claro, muito interessante por isso aí, em gráficos, em números, até para as pessoas entenderem, né, o que muda, né? Então, vamos falar um pouquinho isso. Então, agora a gente entra com a nossa parte de imigração e as pessoas às vezes confundem, né, a questão do self-employment, que é uma possibilidade de imigração, não é o Startup Visa, é outra coisa. Mas o que é importante entender? O Canadá quer self-employers. Você pode fazer a aplicação estando ainda no Brasil ou estando aqui no Canadá, só que você precisa ter um histórico de empreendedorismo. E como você prova que você tem esse histórico de empreendedorismo? Um plano de negócios, um plano de marketing, como você vende, o que você vende, para quem você vende, né? Acho que a Michele conhece isso melhor do que ninguém. Quer dizer, isso é uma ferramenta de imigração que quando o cliente chega para mim, Dani, então eu quero empreender porque eu vi lá que tem esse caminho, que é possível. Então, você tem tudo isso? Não, eu não tenho. Então, mas eu não, né? Eu preciso provar para o governo canadense que você tem uma jornada, tá? Então, quando a gente fala do self-employee, é isso. Você tem que ter uma intenção de começar um negócio, você tem que ter a intenção em mostrar a habilidade, como você pode fazer esse negócio, né? Você tem que ter pelo menos, digamos assim, uma experiência relevante. Como que você prova essa experiência relevante? Você tem formação, você tem atuação, você tem um negócio, você tem experiência prática, você tem experiência teórica, você é um consultor. Então, isso tudo precisa ser documentado. Então, quando a gente faz a imigração por meio do nosso trabalho, a gente não tem que mostrar os nossos diplomas, a gente não tem que mostrar a nossa experiência como empregado. Com o empreendedor não é diferente. Você tem que mostrar a sua situação como empreendedor no Brasil ou no Canadá, a experiência que você tem e o que você já fez, tá? Então, isso é bem importante para a gente entender que é possível imigrar, sim, sem ter a job offer ou sem ter feito college, né? Então, só para colocar aí alguns pontos que o pessoal sempre confunde. Próximo slide. Então, vamos lá. Só que existe aí algumas características, e aí, então a gente precisa pensar que precisa ter, digamos assim, a ocupação, ela tem que ser, no empreendedorismo, ela tem que ser ligada à arte, à cultura, à recreação e esporte. Então, algumas áreas não seria possível. Então, se eu te permito, né, usar a Michele como exemplo, se a Michele chegasse para mim, Dani, eu gostaria de aplicar para a imigração como empreendedora na área de consultoria, eu ia dizer, Michele, não dá, porque você não está nem na arte, nem na questão cultural, nem recreação, nem esporte. Então, o negócio dela é válido, pode funcionar no Canadá, com certeza, mas ele não serve para atender os requisitos da imigração nessa modalidade. Então, eu ia falar, então, Michele, ou você vai pelo caminho de aplicar para uma vaga de emprego, ou então você vai ter que empreender na área da arte, da cultura, da recreação e do esporte. Então, veja que o governo do Canadá ele está escolhendo quem que ele quer, provavelmente porque ele está identificando que é o que falta, né? E eu acho que esses elementos são super possíveis dos brasileiros e dentro da nossa cultura empreender, porque a gente sabe muito bem fazer arte,
todos os tipos de arte, o artesanato, né? A questão da recreação, a gente tem um histórico muito interessante de como envolver as crianças sem recursos nenhum no Brasil, né? E o esporte, vamos combinar, mas muitas pessoas que são da área do esporte não precisa ser Pelé, não precisa ser o cara famoso, é alguém que tem uma carreira como coach, como professor de futebol para criança, tá? Então, só para entender que existe esse caminho, é um caminho diferente, é um caminho que exige muito mais autonomia desse imigrante que precisa ser guiado, porque a gente pode ajudar em todas as etapas, mas ele precisa saber contar a história dele de um jeito que o governo do Canadá entenda. Então, vai precisar de dados, vai precisar de números, vai precisar de pesquisa, vai precisar de público-alvo, vai precisar de entender o mercado. Então, tudo isso faz parte de um processo de imigração, tá? Então, quando a gente fala de trainers ou coaches ou editors, eles não se encaixam nessa modalidade, eles podem se encaixar em outra modalidade, tá? E aí a gente também fala que a maior parte dos imigrantes, ele começa empreendendo. E quais são os caminhos da imigração hoje? Uber, né? O cara chega no Canadá, ele adquire um carro e ele começa a fazer o Uber. E para trabalhar com Uber, ele precisa ter um work permit, ele precisa ter um SIN number, ele precisa abrir uma empresa, exatamente do jeito que a Michelle explicou, no computador, não tem que ir em lugar nenhum, paga uma taxa e você fica legal, você tem uma função profissional no Canadá, enquanto você está planejando o seu business, enquanto você está procurando emprego. Então, o que a gente precisa entender é que no Canadá não existe um espaço para uma improvisação, que é uma característica que às vezes o brasileiro conta demais com ela. Então, quer dizer, tem que regulamentar desde o primeiro dia de atuação profissional. Ah, mas eu só vou vender um brigadeirinho. Tem que regulamentar. Não, mas é só uma aulinha particular. Tem que regulamentar. Não, mas olha, eu só faço isso para o Natal, eu só faço refeições para o Natal. Tem que regulamentar. Ainda que tenha uma renda pequena, o pagamento de impostos vai ser proporcional ao que você faturar e você precisa ter uma orientação também de um contador para entender essa lógica. Você começa a existir no Canadá quando você começa a ter uma função social. E essa função social pode vir do empreendedorismo, pode vir do trabalho como empregado, e às vezes a gente precisa fazer um pouco de tudo para fazer o plano dar certo, porque uma coisa é conseguir recursos para se manter e outra coisa é ter recursos para se manter e dar o passo seguinte. E aí, se tornar um empreendedor, abrir uma empresa e organizar a sua vida financeira. Posso só complementar, Dani, se você me permite? Claro, por Porque favor. Grande parte das pessoas que a gente conhece que empreendem, elas tem muita gente que vai por esse ramo da alimentação, não é? Isso. E dentro do ramo da alimentação, muitas pessoas acabam ficando bem na informalidade, porque é bem criterioso, né? Essa questão da legalização de um negócio de alimentação aqui no Canadá. Existe uma série de regras que você precisa se atentar para regulamentar um negócio como esse, tá? Especialmente do espaço físico da tua infraestrutura para você conseguir regulamentar esse negócio. Um dos grandes, se a gente for pegar em termos de custo, tá? O maior custo para empreender hoje aqui é o custo de infraestrutura, de aluguel especialmente, tá? E essa questão da área de alimentação, que existe toda essa regulamentação bem pesada por detrás dela, assim como no Brasil também a gente tem, demanda um pouco mais de rigor aí, né? E aí poucas pessoas conhecem, mas existem espaços compartilhados, cozinhas compartilhadas, né? Que são como se fossem coworks do segmento de alimentação, aonde você já tem toda uma infraestrutura preparada, aprovada, regulamentada, que você pode utilizar esse espaço, você aluga por hora, então você não tem o custo fixo, você vai ter só o custo variável de se você precisar usar a cozinha, você vai pagar, se não precisar, não paga, e você tem essa questão de trabalhar de forma regulamentada, forma legal. Então, isso para você que pretende trabalhar com a expansão do teu mercado para além da comunidade
comunidade brasileira, tá? Trabalhar com outros mercados, isso é um diferencial para o teu negócio, porque se você não trabalhar de forma regulamentada, você limita a tua capacidade de atendimento a uma determinada comunidade só, e não está errado, tá, gente? Não quero dizer que isso é certo ou errado você se limitar a uma única comunidade, mas você também limita o crescimento do teu negócio. Então, esse ponto de você se informar e buscar o conhecimento sobre quais são os caminhos para eu poder me regulamentar, mas sem ter essa alta carga de custo fixo e de custo de investimento pré-operacional, existem caminhos. Então, é fundamental que você busque saber essas informações. Exatamente. Eu acho que a gente pode trazer também o exemplo da Mary Brigadeiro. Lembra que ela fez uma apresentação no Concide? É uma Sim. brasileira que contou para a gente, olha, eu vim com uma mala cheia de lata de leite moça. Quer dizer, desde o momento que ela começou a fazer brigadeiro até ter a loja física, não foi do dia para a noite, não foi sem planejamento, né? Outro exemplo também que eu acho muito interessante é o da Carolina's Brownie, porque ela escolheu um produto daqui, ela não está vendendo um produto brasileiro, ela está vendendo um produto que é muito conhecido aqui, mas de um jeito brasileiro, com mais capricho, um sabor que agrada também o público brasileiro. Então, a gente também precisa entender que você precisa se achar nesse mercado que é competitivo, se organizar, né? E, às vezes, para fazer esse negócio, que é o seu objetivo final, crescer, você precisa fazer limpeza, você precisa usar o Uber, de repente você usa o Uber até para fazer a entrega do seu produto. E isso tem que ser pensado de uma maneira legal, porque a ilegalidade não é considerada como nenhum tipo de experiência canadense, não conta ponto nenhum, muito pelo contrário, né? Então, acho que Complementando só esse exemplo que você falou da Mari, né, do brigadeiro, ela trouxe um produto brasileiro para cá, mas ela não tinha intenção de ficar só concentrada a atender brasileiros. exatamente. E aí ela foi entender que, assim, o canadense, gente, eles não gostam do nosso doce. Eu já fiz festa de aniversário da minha filha e convidei pessoas, né, que não são brasileiras, e é um doce que não agrada a eles, entendeu? Agrada. Não do jeito que a gente faz. E aí a Mari, ela foi fazer muita pesquisa de mercado para chegar no doce que hoje os canadenses amam o doce dela, a gente vê, né, o sucesso dela, e a gente torce pelo sucesso dela de esgotar o produto dela nessa época do ano, né? Não, então, é entender isso, né? Que ela teve que fechar a loja, e ela trazendo novos produtos, como, né, cookie com brigadeiro, quer dizer, duas coisas tão que a gente nunca tinha visto juntos, e é isso, eu acho que esse é o perfil, né? A gente também tem exemplos, né, como a Cláudia Baiguices, que ela faz toda uma coisa personalizada, então ela faz o seu desenho, ela cria toda uma coisa digital, então ela não tem a necessidade de ter, né, o chocolate, o leite moça, ela cria com o computador dela. Por quê? Porque precisa empreender. Por quê? Porque é um caminho que não é tão regulamentado. Por quê? Porque ela também precisou trabalhar de casa, porque ela também é mãe e precisa conciliar a maternidade e o empreender, que é uma característica muito comum, né, das brasileiras. A gente vem com a família, a gente não vem, às vezes, sozinha, que também ser sozinha tem a sua facilidade e a sua dificuldade, né? E a gente tem várias possibilidades, né? Eu acho que também as meninas que vão para a área de estética, né? Eu tenho um exemplo, a Aline, que ela faz massagem. Você já tem uma experiência consolidada no Brasil, mas você não tem a certificação aqui, né? E no Brasil, não precisa de tanta certificação quando você trabalha com estética, unha, maquiagem, massagem, e você não tem essa possibilidade. Aqui, você tem que ter uma regulamentação prévia. Então, até para você poder pagar por essa regulamentação, que requer um curso, uma prova, uma certificação, você precisa ter esses recursos financeiros, né? Outro caminho, então, é quando a gente fala da questão do world class level, tá? A gente está falando de pessoas que têm uma experiência cultural ou artística ou esportiva que chega até ser internacional, não precisa ter mundo inteiro, mas alguém que todo mundo conhece, né? Isso conta também e isso pode ser montado dentro de um processo de migração. Então, não precisa ser o Pelé, mas pode ser toda a equipe de um determinado time de futebol,
né? Então, só de dizer que é um time de futebol profissional, não precisa ser um time que todo mundo conhece, pode ser um time menor. Não precisa ser um produto que todo mundo conhece, pode ser um produto local, mas você precisa mostrar que ele tem uma patente, que ele tem um registro, que ele não faz mal à saúde. Então, tudo isso precisa ser organizado e pode fazer parte do seu processo de imigração. Tá? Então, a gente fala, então, desse Major Group 51, tá? Que são os profissionais. Então, olha que interessante. Quem veio para o Canadá percebe a quantidade enorme de bibliotecas, né? Então, as bibliotecas, elas precisam de um profissional especializado, que no Brasil se chama bibliotecania, e é justamente quem vai cuidar de toda a organização desse acervo, tá? Então, é um caminho possível. Muitas vezes eles têm uma empresa e eles trabalham como consultores, porque eles vão lá em um determinado lugar, montam todo aquele acervo, catalogam, organizam e depois vão embora, né? Não é só aquela pessoa que fica. Então, isso é uma coisa muito buscada por aqui, até porque eles têm um cuidado com relação à memória e ao patrimônio cultural. Pessoas que são autores, pessoas que são escritores, editores, jornalistas, tá? O Canadá tem toda uma preocupação de trazer essas pessoas que a sua carreira geralmente é como freelance, self-employee, eles acabam sendo independentes, até porque eles precisam escrever de uma forma independente, então são diferentes editoras, diferentes jornais, diferentes revistas, diferentes mídias, e essas pessoas, elas não são empregadas de um só meio de comunicação, elas têm uma jornada independente, tá? Então, são pessoas que têm um caminho diferente e que podem fazer a imigração mostrando essa expertise. Como que a gente mostra? O jornalista é só mostrar tudo que ele publicou, tudo que ele filmou, tudo que ele gravou, tá? E quem faz, por exemplo, as traduções, né? Muito importante a gente entender que o Canadá é um país bilíngue e que tem uma preocupação enorme com a diversidade linguística. Então, ter alguém que é um tradutor juramentado, que é um tradutor certificado, faz com que o seu processo de imigração aconteça. E isso é uma característica porque ele é um empreendedor visual. É ele que é tradutor juramentado, ele pode ter uma equipe, mas é ele que assina esse processo e isso é um caminho. I don't know if you guys would like to jump in this and talk about all the kinds of immigration. Yeah, so basically, a lot of people think you have to be a famous painter or pianist or some famous soccer player. So, like as a librarian, like I mean, usually people don't think about that, but or a writer, even translators, right? But the point is, there's so many occupations that fall under the cultural occupation list, and also for arts and athletics. Or you could be a referee or a coach. You don't necessarily need to be the star of the program. And what happens is you have to show that you are of world class or you participated in world class level. So let's say you were a famous artist, like you're not a famous, but you participated in some world class events for 1 year. And then you came out of that, let's say, team or organization, and you had some self-employed experience because you were very successful working with that team or company. And then so it can be your experience can be a combination of having world-class level experience plus self-employed experience. So throughout your self-employed experience, it didn't have to be world-class level. However, you have to be able to duplicate that success in Canada, meaning that if you come to Canada, can you duplicate your success? Can you create economic benefit for Canada and become economically established yourself here in Canada based on your occupation? So if you're a translator and you don't have enough money to become self-employed in Canada, like start your own business, well, that's not going to be a good case.
So the program in general, when you go on the Canadian government website, it's very vague. 99% of everybody could be eligible, but the refusal rate is high because of it's very vague, right? So you should work with people who've done this before, friends, family, immigration companies, whatever, because it's all based on experience, on accepted applications and refusals, that we end up knowing that what are they exactly looking for. So Yes. É muito importante, então, a gente falar que a maneira como a gente vai contar a história desse empreendedor faz toda a diferença para a imigração, né? Então, existem algumas carreiras que estão elencadas, outras não, mas poucas pessoas sabem, porque são casos diferentes e às vezes as pessoas querem ir por um caminho que elas acham que é o mais fácil, mas não conhecem outros caminhos que podem ter mais a ver com o perfil e com a história de vida de cada um. Podemos... Tá? Então, produtores, diretores, coreógrafos, tá? E tudo que é ligado à arte, tudo que é ligado à música, à dança, todos os tipos de arte, todas as concepções de arte, né? Escultura, artes visuais, isso tudo, atores, comediantes, músicos, cantores e uma série de outras áreas que estão ligadas à criatividade, e isso é muito também comum da cultura brasileira, mas ele é um dançarino no Brasil, mas às vezes ele não tem como comprovar essa experiência, né? Tem que ter os contratos, tem que ter as turnês, tem que ter os trabalhos, tem que ter as peças, tudo que ele participou, isso é documento. E o brasileiro não tem a cultura de documentar. Guarda o recorte de jornal, que vale, guarda o recorte de revista, não precisa ser da revista de maior circulação, precisa ser uma revista que exista no Brasil, não precisa estar em inglês, você pode mandar traduzir, e isso tudo vai fazer parte aí do seu histórico profissional como artista, como esportista, tá? Então, vamos lá. No grupo 52, a gente fala de ocupações técnicas, tá? E aí a gente também fala de questões ligadas ao pessoal que está, digamos assim, é um atleta, e aí tem vários níveis de atleta. Então, não precisa ter ganho a Olimpíada. Ele pode ter ganho outros tipos de campeonatos regionais, federais, e isso agrega, porque ele pode ser um professor na modalidade em que ele se categorizou, tá? Então, não é só, como o Reza explicou, alguém que, não, ele foi campeão olímpico, ele está na Copa do Mundo. Não, pode ser alguém que é o treinador dessa equipe que está na Copa, ele é o técnico, tá? E a gente também, então, tem que falar dos esportes oficiais, né? Então, precisa ser um esporte regulamentado. Então, existem alguns esportes que ainda não estão, mas a gente tem como orientar e explicar. Então, precisa ser uma modalidade esportiva. Alguns tipos de luta são consideradas modalidades esportivas, outros não. A gente já teve clientes que também perguntaram essa questão, quer dizer, o que vale? Então, vale tudo que você conseguir comprovar que tem uma regulamentação, uma organização e uma história e que pode agregar para a sociedade canadense, tá? Ainda que tenha um componente cultural muito forte, como, por exemplo, a capoeira, que é extremamente ligada à cultura brasileira e africana, não é considerado um esporte, mas tem toda uma concepção de recreação muito importante. Então, ele entraria numa outra categoria. Tá bom? Então, e aí também a questão dos fotógrafos. Lógico que não pode ser um fotógrafo de eventos, é um fotógrafo cinematográfico, é um fotógrafo com uma carreira de fotografia jornalística, artística, né? E a gente também tá uma série de profissionais ligados ao cinema, né? A gente só vê o cinema e às vezes esquece quem está behind the scene, quer dizer, todo mundo que faz aquilo acontecer, organizar aquelas imagens, organizar tudo isso.
Graph Arts Technicians, quer dizer, quem produz todos os gráficos, as planilhas, quem transforma todo esse tipo de comunicação de dados em gráficos, né? Todo tipo de previsão, então, pessoas que fazem previsões ligadas ao mercado econômico, que são capazes de fazer conjecturas de uma série de áreas do conhecimento, isso tudo faz sentido, né? Eu sou um pesquisador, eu trabalho com essas expertises, isso tudo precisa ser documentado. Quem trabalha com áudio, vídeo, quem trabalha com, por exemplo, organizar toda a parte de agrimação, né? Hoje tudo ficou muito digital, então tudo que é ligado às figuras, às fotografias e como isso é disposto, né? A gente tem hoje a era dos blogs, a era de toda a área digital, tá? Então isso faz parte de um grupo que geralmente não é empregado, eles são self-employees, eles têm um negócio já acontecendo no país deles de origem e eles simplesmente desejam começar a atuar no mercado aqui, né? E a gente, então, também fala de pessoas ligadas a gráfico, a designers, interior designers e decorators. Isso é um assunto super interessante, porque existe aí uma demanda enorme aqui no Canadá. As pessoas gostam muito de decorar a casa e fazem isso com muito mais frequência, talvez por conta da sazonalidade, talvez por conta da temperatura, até da neve, que as coisas se depreciam. As pessoas redecoram e há uma demanda muito grande para esse tipo de profissional. A demanda por todo tipo de eventos, eu sei que agora no Covid eles estão em hold, mas a questão do teatro, a questão do mundo fashion, todo tipo de exibição, né? Todo tipo de criatividade, designers, tá? Todo tipo de artesanato e uma série de outras maneiras de você produzir essa arte, tá? E aí o que vale não é a qualidade do que você faz, mas como você documenta o que você faz. O que você já fez, como você já fez, para quem você já vendeu, qual é a característica do seu produto. Tá? Então, isso são coisas que praticamente estão dentro de um plano de negócios, que estão dentro de um plano de marketing, né? Você não precisa criar uma coisa que nunca ninguém fez, você precisa apenas ter os documentos da sua trajetória profissional no Brasil para que faça sentido justificar esse tipo de imigração de alguém com o seu perfil aqui. Então, a gente tem que contar uma história e essa história tem que ter dados, tem que ter referências e tem que ter, digamos assim, comprovação. E aí, a nossa surpresa, Big Holiday Surprise, a gente vai trazer 50% de desconto e o código profissional é Michele50. Então, é só entrar no ingui.ca/loja e colocar Michele50 nas consultas de 30 minutos e 1 hora, que você vai pagar apenas 50%. Ainda que a consulta seja no ano de 2021, ela precisa ser feita ainda esse ano, tá bom? E é isso, Michele. Um prazer enorme de ter recebido você aqui. Aqui ficam os nossos contatos, tá? Muito obrigado. E aí estão todos os nossos contatos para vocês nos acionarem. Se esse webinar pode ajudar vocês a tomarem decisões, quem já está aqui no Canadá, quem ainda está no Brasil, é possível fazer um plano de imigração durante o Covid. A gente pode usar o Covid para planejar melhor, né? E quando essa história toda do Covid estiver diferente, e acredito que com a vacina já temos aí uma data para isso ficar diferente, a gente possa retomar o empreendedorismo tanto no Canadá quanto no Brasil, porque existe a possibilidade de você ter um pé em cada país e fazer a transição para o que for melhor para a sua história de vida. E agora, então, a gente abre para perguntas. A Michele está aqui à disposição, eu e o Reza também. A Michele a parte do empreendedorismo, eu e o Reza a parte da imigração, e aí a gente fica super à disposição. Deixa eu ver aqui.
Michele, acho que a primeira pergunta que o pessoal tem é se existe algo como o Sebrae aqui no Canadá. Exatamente como o Sebrae, não, né? Especialmente eu falo que, assim, para falar em língua portuguesa, ou seja, falar em português, a gente não vai encontrar, não é? Nenhuma organização assim como tem o peso do Sebrae no Brasil. Aqui a gente tem alguns centros, você tem, por exemplo, o Enterprise Toronto, que existem vários centros desse Enterprise Toronto espalhados, né, em várias cidades aqui da GTA, que eles têm alguns programas de orientação sobre planejamento. Então, como construir um plano de negócio, como trabalhar sua estratégia de marketing para as redes sociais. Então, você tem, mas tudo na língua inglesa, tá? Que é uma das barreiras, por exemplo, para algumas pessoas de buscar esse suporte. Mas existe. Então, eu já busquei informação nesse Enterprise Toronto, tá? Se a pessoa colocar lá no Google, ela vai encontrar alguns cursos e algumas sessões de orientação sobre plano de negócios. Você tem um outro que se chama Futurepreneur, daqui também do Canadá, que também tem em British Columbia, por exemplo, que também o objetivo deles, eles têm alguns serviços de mentoria para negócios, tá? Então, não... Tem muita coisa que as pessoas podem acessar de forma gratuita, é só buscar informação, mas os dois principais, tem a Axis também, eles têm algumas mentorias, né, uma empresa aí que trabalha com algumas mentorias de orientação para a construção de plano de negócios, estratégia de mercado, busca programas de pesquisa de informação, então, onde que você pode encontrar dados de mercado, então, são lugares onde a pessoa pode buscar. Em língua, em português, não, a pessoa não vai, pelo menos eu até agora não encontrei nada especificamente em português, não existe um lugar como é o Sebrae no Brasil, a gente aqui não tem. Eu acho que o desafio da gente é esse, né? É transformar essas informações de uma maneira mais acessível, porque realmente, se você chega e você está novo no país e o inglês ainda não é uma ferramenta que está bem fortalecida, acessar esses canais todos em inglês é difícil, né? Então, acho que está aí o seu segredo, né? Seu nicho de mercado, que você pega todas as informações que o governo oferece e oferece para a comunidade brasileira de uma maneira acessível, porque em conteúdo, né, em língua portuguesa. Isso. Muito interessante. E com relação à pandemia, que já mostra sinais de que vai afetar muito fortemente o ano de 2021, o que a gente pode dizer para as pessoas que precisam empreender em 2021? Quer dizer, estamos no Canadá e agora eu preciso começar. Eu acho que o ponto principal, Dani, que a gente trouxe aqui, né, eu diria que são 3 principais, tá? É você não abrir mão de pesquisar o seu mercado, porque o que acontece? As pessoas, elas continuam consumindo, só mudou a necessidade muitas vezes. Agora a gente tem novas necessidades e novos problemas. E por isso que eu falo que talvez seja um excelente momento para empreender. Se você souber identificar os problemas, os novos problemas, para aqueles pelos quais ainda não tem tanta solução disponível, né? As novas necessidades, porque é um grande momento para você inovar. Existe todo um cenário, mas você precisa ter esse olhar atento de buscar fazer essa pesquisa de mercado com essa consistência, deixa eu identificar como é que eu posso unir uma competência, uma habilidade minha com o que são essas novas necessidades. Então, estar atento às tendências de consumo das pessoas, não é? E para o digital, eu falo que não é mais uma questão de opção, é uma necessidade o seu negócio ter uma base no digital, tá? Não, eu falo que não é o único canal, ele é só um veículo. Então, quando a gente fala assim, eu preciso crescer o meu Instagram, eu preciso estar no Facebook, eu preciso estar no YouTube, você precisa, mas entenda que aquilo é só uma ferramenta que projeta o teu negócio. Se o teu negócio, eu tenho clientes que eu tenho todo um cuidado, porque a pessoa, ela
projeta demais o negócio na rede social e não está cuidando do aspecto operacional da capacidade de atendimento. Então, por isso que é um conjunto, você tem que olhar o teu negócio como um todo. Mas, especialmente em épocas de pandemia, é você estar atento às tendências de consumo, estar atento às novas oportunidades, ou seja, os novos problemas que vão surgir e as novas necessidades que vão surgir para que você possa aproveitar. Buscar as informações para que você possa concretizar essas ideias que você identificar, né, como potencial no mercado e trabalhar o teu planejamento. Quando a gente fala de planejamento, é você, de fato, entender o que eu preciso, que recursos eu vou precisar, porque até para você buscar expandir depois o seu negócio, buscar trabalhar numa escala maior, se você não tiver o planejamento, você não vai conseguir o suporte para que, às vezes, você precisa de capital ou, às vezes, de orientação. Mesmo, às vezes, para buscar uma orientação, se você não tiver o plano de negócios, a pessoa não vai te receber. Então, independente do cenário, eu acho que esses 3 pontos são chaves aí para encarar o que vem pela frente. Que eu, particularmente, como eu tenho uma visão muito positiva da vida, né? Eu falo que assim, eu tenho uma visão muito otimista, para mim, vai ser melhor do que foi esse ano, entendeu? Se eu souber olhar para o mercado e se eu souber identificar essas situações, eu consigo fazer melhor do que foi esse ano. Sim, até porque eu acho que no ano passado foi tudo pela primeira vez e agora é mais do mesmo. A gente só não sabe quando a vacina vai estar realmente disponível para todos, a ponto de imunizar e as coisas voltarem ao normal, mas ela já está disponível no Canadá, então acredita-se que vai paulatinamente tendo aí as aberturas, que foi o oposto do que a gente foi vendo, que foi os fechamentos, os lockdowns, e isso vai trazer aí o fôlego para o empreendedor que precisa disso tudo, né? De todo mundo disponível e que o assunto não seja só Covid, seja tudo que o mercado tem aí para oferecer, né? E essa questão das parcerias, né, que a gente também comentou, ou seja, identifica pessoas que possam ser, que tenham negócios congruentes com o teu, negócio sinérgico com o teu, para você poder fazer parceria. Então, por exemplo, eu vendo massa, eu vou fazer parceria com uma pessoa que faz sobremesa, e por que não a gente trabalhar junto, ganhar força junto, né? Eu faço unha e posso fazer parceria com uma pessoa que faz massagem, por que não fazer essas, né, identificar pessoas com que você possa trabalhar junto, para que todo mundo possa crescer, né? Você não precisa crescer sozinho. Eu falo que é até mais difícil você tentar fazer sozinho, né? Quando a gente se une com pessoas que têm propósitos sinérgicos ao nosso, como é, por exemplo, esse convite que você me fez para estar aqui falando com vocês, né? E trazer um pouco da minha contribuição, é isso, assim, ó. Como é que eu encontro sinergia de valores com o que a Daniela faz na Ingui, entendeu? E como é que eu posso colaborar? E não é só eu que estou colaborando. A Dani está colaborando com o meu trabalho quando ela me dá espaço, né, para poder falar sobre o que eu faço. Então, identificar também essas pessoas chaves para te ajudar e que você pode trocar com ela, não é só eu quero só receber, não, eu quero doar também alguma coisa em troca, o meu tempo, o meu talento, a minha energia, né? Então, são aspectos que são fundamentais para a gente crescer em qualquer tipo de contexto. Eu acho que a gente também precisa ver as oportunidades como aliança e não como competição, até porque a gente aqui na Ingui trabalha com outros mercados, né? Tanto a parte mundo árabe quanto a Ásia, e é interessante que as comunidades que estão aqui há mais tempo e em maior quantidade, ela já traz o imigrante com emprego, e é uma coisa que a gente ainda não consegue com a comunidade brasileira. O brasileiro chega aqui e fica desesperado para tal job offer. E se a gente incentivar mais brasileiros a empreenderem, por que não? Eu ligo para a Michele, aí dos seus empreendedores, tem alguém que está precisando de um profissional? E a gente já faz isso aqui na Ingui, mas não com o mercado brasileiro. Então, é por isso que a gente quer que o mercado brasileiro cresça, né? E você é um agente de fortalecimento desse crescimento, porque é assim, a lojinha que era bem pequenininha, se ela crescer, ela vai empregar e a gente torce que sejam brasileiros e que vão poder emigrar pelo emprego, né? Ou, enfim, outros negócios também pelo empreendedorismo. Então, isso é muito importante da gente ver que nem todo mundo está competindo. A gente também pode cooperar.
né? A gente também tem que criar uma outra lógica de solidariedade, de abertura, porque se for pagar consultoria para tudo, ninguém tira nada do papel, mas se você ficar atento às informações que estão gratuitas, as coisas que estão na internet, como que você organiza isso, você vai dando grandes passos no seu planejamento. E aí não precisa pagar ninguém para fazer nada. Simplesmente paga alguém para te orientar e você é capaz de fazer. Não, eu conversei com a Michelle, mas ela me explicou. Eu vou fazer isso, eu tenho que explicar o que eu vou vender, como que eu vou vender, eu vou pôr isso no papel. E isso já é alguma coisa. Volta para a Michelle faz de um jeito profissional e aí você vai caminhando. Não dá para fazer tudo do zero sozinho. A gente precisa, né, nos cercar, porque é um mercado diferente, com características culturais diferentes. Não dá para vender comida na rua, como a gente faz no Brasil. Não dá para vender de porta a porta. O canadense não vai abrir a porta, ele vai ficar com medo, ainda que seja uma degustação, né? E isso é uma característica. Também você não vai aguentar no inverno ficar andando pela cidade oferecendo o seu produto, além de não ser permitido. Então, a gente tem que entender que é uma outra dinâmica de trabalho, né? Então, não dá para você vir não, mas eu fazia isso no Brasil e no Brasil dava certo. Então, mas você não está no Brasil, por mais que não precisa tirar o Brasil de dentro de você, aqui no Canadá, a gente tem que trabalhar com uma outra lógica, com outras forças, outras fraquezas. Tem que entender onde você está, né? Tem que entender o teu mercado que você tem como elemento para poder trabalhar, né? Exatamente. O Renato, então, ele parabeniza. Parabéns, Michelle, muito obrigada pelos ensinamentos, parabéns pela sua forma que você explica, pela sua oratória, conhecimento, abraço a todos. Gratidão, Renato. Um feedback super positivo, tá? Aqui a pergunta da Janaína: como funciona o seguro que as empresas de clean têm que pagar esse seguro que é obrigatório? Aqui, esse é um outro ponto, tá? Eu desconheço especificamente o seguro de clean, tá? Mas todas as empresas, dependendo do tipo de negócio que ela oferece, que ela vai oferecer, existem seguros que você precisa pagar para o teu negócio, né? Para que você possa se resguardar e resguardar o teu cliente, tá? Eles chamam aqui também de liability, né? Que é essa questão de você poder se comprometer ali, ter um respaldo, um resguardo para se algo acontecer, você ter o seguro para cobrir. Então, tem alguns negócios, então esse é um outro custo, por exemplo, para o empreendedor, que dependendo do tipo de negócio dele, ele vai pagar mais ou menos seguro. Então, eu desconheço especificamente o de clean, tá? Eu não tenho essa informação, mas eu sei que tem negócios que são obrigatórios que tenham sim o seguro. Entendi. A pergunta da Vanessa é no sentido de qual a opinião, né, mais da Michelle do que minha, das lojas colaborativas. São uma realidade aqui no Canadá? A gente tem crescido muito essa questão da economia criativa, né? Que é essas lojas colaborativas que você tem de pessoas que acabam se unindo para fazer negócio, né? Para ganhar visibilidade em conjunto, para redução de custo. Então, aqui eu não vejo muito isso ainda, como a Dani falou, eu não vejo isso muito presente ainda com a comunidade brasileira. Mas você tem eventos, por exemplo, de promoção assim como tem no Brasil, de repente eu tenho um negócio da área de produto sustentável. Então, você tem feiras de produtores, de empreendedores que trabalham com artesanato de produto sustentável, e aí eles promovem eventos para organizar espaços de vendas, né, desses determinados produtos. Particularmente, eu ainda não vi, mas aí não quer dizer que não tenha, tá? Quer dizer que eu não tenha visto ainda iniciativas dessa. O que a gente tem, por exemplo, são mais espaços de divulgação de empreendedores brasileiros que acabam querendo dar suporte para a comunidade brasileira, como é o Acha Aqui Canadá, como é o Toque Brasileiro, que não tem essa característica da economia criativa, tá? Mas que eles dão espaço como se fosse um grande classificado para a comunidade brasileira. Iniciativas de união, assim, eu não vi ainda, tá? Eu acho não. que o Farmers Market, que é quando vários produtores se reúnem e fazem como é uma feira, a gente está acostumado com as feiras do Brasil para frutas e legumes,
isso aqui existe. Então, os produtores vêm, e não só para vender frutas e legumes, mas também vende geleias, tortas e produtos, né? Então, é uma ideia. Eu acho que a Vanessa está falando um pouco. Eu sou de São Paulo, em São Paulo a gente tinha um espaço chamado Galpão da Cidade, que ficava na Vila Madalena, que foi fundado pelo jornalista Gilberto de Menstein, que virou um ponto de encontro, né? Sim. Porque todo mundo ia lá e tinha sempre uma comidinha gostosa, um artesanato, alguém cantando, alguém fazendo uma exposição. Então, e aí era exatamente isso, era um lugar colaborativo, uma cooperação. Ah, me lembrei de uma coisa, Dani, desculpa te cortar, mas você falou de São Paulo, eu lembro que tem bastante, porque teve uma época que eu vendia aromatizador de ambiente, eu mesma produzia, e aí eu estava morando em São Paulo na época, e aí eu fui até esse lugar, nessa loja colaborativa, para saber como é que funcionava. Você expunha os seus produtos lá, se vendesse, você deixava uma parte para a loja e, né, e a outra parte ia para você. Aqui, o que eu já fui, tem brasileiros que se organizam para fazer. Eu fui o ano passado num centro comunitário, não foi aqui, não me lembro em que cidade que foi, mas foi aqui na região da GTA, aonde um grupo de brasileiros fez nesse centro comunitário como se fosse uma feira, mas não existe um espaço fixo, isso que eu quero dizer, a gente não tem um espaço fixo hoje de uma loja colaborativa como as que tem lá em São Paulo. O que existem são eventos pontuais, no caso antes do Covid tinha, aonde você pegava um espaço e você recebia empreendedores que quisessem expor os seus produtos. E não podia nem vender na feira, nessa que eu fui, era mais para exposição. Era para expor a sua marca, para exposição do produto, mas a venda ela acontecia fora a feira. Entendi. Era só para realmente fazer network, né? Isso. Networking e exposição. Você podia levar o teu produto para expor, para degustação, mas você não podia vender lá, porque era um espaço público, né? Era do centro comunitário, então aquela coisa, não tem legalização ali, não tem legalização para vender alimento ali, né? Então eles não podiam fazer isso. Mas loja colaborativa eu desconheço como o modelo que tem em São Paulo. O que eu participei foi o do Ciranda Brasileira, quando eles fizeram um carnaval no centro comunitário, que a comunidade brasileira se organizou e aí tinha tudo, tinha coxinha, tinha churrasco, então virou uma grande festa do empreendedorismo, porque foi organizado pela comunidade brasileira, mas realmente... Espaço fixo, não, né? Não que eu conheça. Outra pergunta da Vanessa: qual a opinião de vocês de trabalhar com empresas como consultores independentes, como Mary Kay, Tupperware, Amway? Como somente o Work Permit é possível essa profissão? Com relação ao Work Permit, bom, se você já tem Work Permit, eu acredito que não tem problema nenhum, né? Para mim, sim, porque é uma atividade comercial, você trabalha por meio de contratos e tudo bem. Para mim, Work Permit, tudo certo. No caso, em termos de negócio, é um negócio como outro qualquer. Como outro qualquer. Exato, assim, ó, eu trabalhei eu fui mentora de consultoras da Mary Kay no Brasil, então eu atendia 2 grupos de consultoras no Brasil, dando assessoria para planejamento e estratégias de negócio, né? E, cara, é um negócio que tem meta, que tem estrutura, que tem... É como outro qualquer negócio, cara, assim, é tão pesado quanto você começar um negócio do nada, entendeu? A diferença é que você já tem toda uma estrutura de suporte por detrás, mas o resultado só depende de quem estiver à frente fazendo. Isso. Já tem a marca, já tem o produto, você precisa construir a sua rede. É como se você fosse uma micro franquia, né? Isso. E provavelmente vai ter que abrir aí um registro, porque você vai gerar coisas, né? Você fica assim, como self-employee e você é um vendedor, talvez exclusivo, mas com certeza. Tudo legal, tudo possível. É um caminho bem interessante. Né? Outra pergunta do Jackson Rocha. Quais as oportunidades existentes em ramos mais tradicionais da economia? Calçadista, vestuário. Vamos pensar, assim, ó, aqui depende muito. O varejo, ele é forte, né? Nessa questão do comércio em si, a gente tem mais
mais em termos de negócios no segmento. Então, se você for pensar em termos de tipos de segmentos de negócio, a gente tem muita questão de serviços, especialmente realizada a parte de consultoria, eu não sei se ele quis dizer em relação à fabricação ou à comercialização, porque eu acho que são coisas distintas, né? Diferente, exatamente. Eu Todo não. mundo dessa área nos confessa que o mercado chinês invadiu de uma maneira muito forte por conta de, né? Então, digamos que o produto esteja no Brasil e você vai trazer para cá. E aí a questão da competição, né? É. Lógico que o dólar é alto, mas os produtos chineses vêm de uma maneira muito competitiva. Então, todo mundo Isso é deixa uma reclamação em qualquer lugar, né? No Brasil qualquer... também você tem, eu morava na região de Americana, e Americana é forte nessa questão têxtil, né? Sempre foi muito forte. E teve uma época que a galera do segmento têxtil estava sofrendo muito com essa questão da competição de produtos da China. Para alguns casos, compensava a pessoa trazer o produto pronto da China, era mais barato para ela trazer pronto do que ela produzir, né? Só que aí o que entra é a questão da diferenciação de mercado. Então é aquela coisa assim, tá, eu tenho aqui um produto chinês que ele tem a sua qualidade, o seu valor, e eu tenho o meu produto. Como é que eu comunico a minha diferenciação? Para a pessoa perceber que ela não compra de mim pelo preço, mas ela compra de mim pelo valor que ela percebe, pelo valor percebido. Valor percebido é diferenciação de produto de mercado. Então é aí que está o ponto, né? Eu falo que existe mercado para qualquer coisa, desde que você saiba ressaltar a diferenciação que o seu negócio tem. Você trabalha por diferenciação, né, e não por preço. Acho que um bom exemplo seria a questão da Havaianas, né? Que tem um monte desses chinelos similares aqui, mas toda vez que a gente vai para o Brasil, a gente traz de lá, né? Então, é um produto que virou a cara do Brasil, tem uma qualidade e é o que você falou, tem uma questão afetiva, né? Então, é a sandália, eu acho que tipicamente do brasileiro. Né? E a gente tem uma brasileira aqui que ela está empreendendo no segmento de calçado, chama Brasil Hills, H-I-I-L-S. Tem até quem quiser depois ver o perfil dela no Instagram, e ela trabalha com revenda de calçados. Então, é revenda, não é fabricação. E ela traz os calçados do Brasil porque são sapatilhas, por exemplo, a gente que é mulher, né? Vamos falar, mulherada adora um calçado. A gente não encontra a diversidade de sapatilhas que a gente encontra no Brasil. A gente encontra coisas diferentes, mas a gente não encontra igual o conforto e tudo mais que a gente tem nas sapatilhas do Brasil. E ela traz sapatilha, calçados específicos do Brasil. Então, de repente, para ele que quer saber um pouquinho mais desse mercado de calçados, né? Não de fabricação, mas de revenda, talvez seja bacana dar uma olhadinha no perfil da Brasil, é BRAZIL Hills, H-I-I-L-S. E trocar uma ideia com ela. Eu falo que esse que é o ponto, sabe? Se existe alguém trabalhando no segmento que você quer trabalhar, vai buscar informação com essa pessoa, toma um café com ela e fala, viu, como é que está sendo esse segmento para você? Que dificuldade você está encontrando? É verdade. No Brasil existe um site muito famoso que chama Elo7. Todas as pessoas que vendem produtos, né, ainda não tem uma escala para atender o Brasil todo, elas anunciam ali, põem a foto dos seus produtos, a pessoa clica, paga pelo próprio site, o site certamente fica com uma comissão e depois o produtor fica responsável por enviar esse produto e depois o site você dá uma nota, faz um comentário e tal. Isso não existe por aqui, né? Tem o Etsy, Etsy ou Etsy, eu não sei como que pronuncia, tá? É o ETSY, tá? Que ele é como o Elo7. O Elo7, o que acontece? Ele é uma plataforma voltada para produtos artesanais, né? Para quem trabalha com produtos artesanais. E a Amazon tem agora o Handmade, tá? Que você pode colocar os teus produtos na Amazon também, que é uma plataforma para quem trabalha com produtos mais manuais. Então, aquela pessoa que trabalha com craft, com costura. Artesanal, Exato. Então, tem esse Etsy, não sei agora como que pronuncia esse negócio, e tem o Amazon Handmade, tá? São duas plataformas, duas opções para quem trabalha com produtos mais de produção artesanal. Ah, muito legal. Bom, as nossas perguntas acabaram.
Agora eu vou perguntar para o Reza. Reza, we are here to support us, and we are talking about how to start a business next year, and you have a big company, and what's your advice for everybody? How start a business in 2021? Well, I don't know, it's difficult. Really, nobody has the crystal ball here for 2021. There's a lot of estimates and forecasts, but at the end of the day, really nobody knows. But one thing, like a few key points to consider is obviously starting a home business where you do not have big overhead costs like renting an office or that would be the key point. Online activities are all obviously very huge now. And the key is don't try to reinvent the wheel. See on something that's already worked, there's a proof of market concept, and maybe you can piggyback on that momentum until you're more comfortable with the market here in Canada, and then consider expanding. But the key is start small and grow, and don't risk so much of your financial resources initially that would be sort of absorbed by overhead costs. Acho que é isso super importante. Então, só vou fazer uma breve tradução. O Reza, então, comentou que é um momento, como a Michelle falou, de aproveitar as oportunidades, mas de não criar estruturas caras, como não vai agora alugar um imóvel para começar um business. Começa menor, começa online, como a Michelle falou, e vai sentindo como o mercado vai respondendo, né? Eu segui uma dica, né? Em vez de falar 60 minutos com uma pessoa, que geralmente é a nossa mãe ou amiga, eu costumo falar com 60 pessoas 1 minuto. E todas as pessoas, quando eu perguntei isso, e aí, quais são os seus planos? Como que você vai se reinventar em 2021? Porque muitas amigas imigrantes perderam seus empregos porque estavam trabalhando em lojas, estavam trabalhando, enfim, né? E todas estão nesse caminho. Não, mas olha, eu estou pensando, e se eu alugar uma casa maior e eu fizer o Airbnb no basement? Pode ser, né? E se eu comprar um carro, em vez desse carro ser usado como um custo né, ser o meio de transporte da família, eu transformar ele num Uber e usar para fazer entregas, usar para transportar pessoas. Então, são essas ideias que a gente tem que pensar com os recursos que a gente tem. Não dá para pensar que, não, mas eu vou alugar um imóvel, então. Mas para alugar um imóvel, você vai precisar já ter uma receita que faça sentido esse custo fixo, né? Então, a gente tem que pensar com o que a gente tem, né? Então, o que a gente tem é, de repente, fazer brigadeiro. Vamos fazer concorrência para Mary Brigadeiro. De repente... Eu falo que tem assim, ó, pega a tua mão. Existem 5 coisas que você pode fazer para começar um planejamento de negócio rápido, fácil e que para de correr, assim, que minimiza o risco. Começa com o que você tem. O que eu tenho em termos de recursos pessoais e recursos de infraestrutura? Cara, eu tenho meu conhecimento, eu tenho a minha expertise, eu tenho um carro aqui que está sendo subutilizado, eu tenho uma cozinha que está sendo subutilizada, eu tenho, enfim, o que eu tenho de recurso, né? Depois eu vou olhar o seguinte, o que as pessoas estão precisando? Né? Então, peraí, eu tenho recursos, será que tem pessoas precisando desses recursos que eu tenho, né? Que eu possa vender a minha hora, o meu conhecimento? Depois o seguinte, quais são, que é você fazer do limão uma limonada, que deixa eu olhar que problemas que tem e que eu possa transformar em oportunidades. Depois eu vou olhar o seguinte, com quem que eu posso contar? Qual é a minha rede de contatos que eu possa, né, que eu possa aproveitar? Com quem que eu posso trazer como parceiros? Depois, o próximo ponto é o seguinte, planeja para curto prazo. O mercado está muito imprevisível, então tenha clareza de fazer um planejamento mínimo para daqui os próximos 3 meses. Não queira planejar, né, uma coisa muito concreta para 3 anos. É 3 meses, cara. Você vai ter que talvez mexer depois nisso. E por último, quanto que eu estou disposta a perder? Tipo assim, isso aqui me faz avaliar o risco de maneira concreta. Se tudo der errado, se der ruim, qual que é o meu limite de perda? Não é o quanto eu quero ganhar, é quanto eu estou disposto a perder se der errado. Às vezes eu estou disposta a perder, sei lá, $1.000. Eu vou investir, vou trazer. Eu fiz isso no mês passado. Eu trouxe umas peças do Brasil de joias
ecossustentável, né? Eles falam de biojoias, né? Eu falei, vou testar esse mercado aqui. Se não der certo, quanto que eu estou disposta a perder? Eu estou disposta a perder R$1.200. Tipo, se der errado, se der ruim, o máximo que eu perdi foi isso. Então, não é quanto eu quero ganhar, é quanto eu estou disposta a perder se der errado. Se você pegar uma folha de papel, Dani, uma folha de sulfite, riscar em 5 colunas e preencher, você tem um planejamento para começar um negócio rápido, com aquilo que você tem na mão e cuidando para não perder o que você não pode perder. É isso aí. Pensando que as escolas podem ir online, de repente um caminho seja cuidar dos filhos das pessoas, né? Existe a respite.com, que você se cadastra e você recebe por hora, as horas que você está disponível. Você também pode chamar e ver as amigas que precisam, de repente você cuida dos seus, dos delas, e faz ali um grupo, né? E eu acho que é exatamente todas essas suas dicas juntas, né? É imprevisível para todo mundo, isso está igual para todo mundo. Uns caminharam mais, outros menos para o mundo digital, mas a gente tem que usar os recursos disponíveis. A gente não pode gastar para ganhar, a gente tem que ganhar sabendo que esse ganho pode não ser exatamente como esperado, né? É isso mesmo. Então, Quero agradecer mais uma vez pela oportunidade. Thank you, Reza, for having me. It's a pleasure, Michelle. Thank you for coming for the presentation. Thank you, Barris, for all your support these days while we were preparing this presentation for you guys. Thank you, Daniela, for inviting me. It's always a pleasure to be here and talking with the Brazilian people how to be successful in life and in business. É isso aí. A gente, então, a Michelle e nós da Engui, a gente oferece sempre um bate-papo gratuito para orientar, mas sempre quando a gente fala de consultoria, aí sim é uma coisa formal, né? A gente pode dar opiniões sobre coisas do abstrato, mas quando é uma consultoria, então já precisa ver documentos, e aí a gente precisa trabalhar de uma maneira profissional, mas tenho certeza que a Michelle está super disponível para os famosos coffees, né? Ela pode ser acionada pelos canais de contato que ela disponibilizou, se você quiser projetar de novo, né? Se você mostrou. Aqui, peraí. Passou. Aí. Isso, né? Que é justamente, poxa, Michelle, estou com uma ideia, o que você acha? Qual é o meu primeiro passo? Tá? Eu também me coloco à disposição, porque às vezes é uma conversa com a Michelle, é uma conversa com o contador, que você tira algumas dúvidas e passa para o passo seguinte, que é colocar na prática. É isso mesmo. Então, Michelle, muito agradecida pelo seu tempo, pela sua dedicação de organizar esses slides de uma forma tão criteriosa para a gente trazer insights para as pessoas que estão realmente numa situação de transição de carreira, de vida, se reinventando numa época tão difícil para o empreendedorismo, né? Que precisa de suporte, que precisa de apoio, que precisa de uma rede. Acho que a ideia da loja cooperativa pode ser algo para o futuro, quer dizer, ter um espaço para as pessoas mostrarem os seus talentos, né? E é o ponto, se não existe ainda hoje, por que não criar? Uma ideia, fica aí a dica. Então tá bom, Michelle, muito obrigada e a gente vai conversando. Feliz Natal já para todo mundo que já está chegando aí, né? E que 2021 seja aí um ano ainda mais cheio de oportunidades do que foi 2020 para todo mundo. É isso aí. Muito obrigada a todos pela participação e a gente está aí disponível nos canais. Muito obrigada. Tchau, tchau. Um abraço, gente. Tchau, tchau.